Oiê, esse é mais um Clau Responde, aquele vídeo onde eu peço pra vocês deixarem perguntinhas lá no meu Instagram pra poder responder em vídeo pra vocês. Então, se é a tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e também de ativar as notificações, tá bom? Outra coisa, se a sua pergunta não foi respondida nesse vídeo, não fica triste, é porque provavelmente ela é muito parecida com a de outra pessoa. Vocês deixaram várias perguntas legais, eu gostaria realmente de responder todas. Vou tentar, assim, responder a maioria, então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. É legal porque, assim, vocês sempre deixam perguntas que agregam, perguntas sobre temas que eu já tava a fim de conversar com vocês. Então, eu acho que esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, porque é uma maneira de eu abrir meu coração. E, gente, tem muita coisa legal, muita coisa que eu queria já falar com vocês, então não sai daí, assiste até o final, que eu tenho certeza que você vai curtir e também vai me conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, começar logo, né? Pra gente não perder muito tempo. A Lila Davi perguntou assim: Clau, você já teve outros bichinhos de estimação antes da Pipa? Beijos pra essa família linda. Um beijo, Lila. Olha, eu já tive sim, sempre tive cachorro desde criança, sempre, 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 sempre. Eu já tive vários cachorros, assim, quando eu morava com os meus pais, né? Então, quando eu tinha uns 3 anos, eu lembro que eu tinha 2 cachorros, assim, vira-lata. Daí, depois, quando meu irmão nasceu, a gente pegou um cocker, mas ele, infelizmente, morreu. E aí depois a gente pegou uma poodle, que a gente ficou também, nossa, anos com ela, aí ela também faleceu, né? E daí depois a gente pegou a Maggie, que é uma mistura de Basset, e depois veio a Puka. A Maggie e a Puka, elas ainda estão vivas, graças a Deus, e moram com a minha mãe, e aí hoje eu tenho a Pipa, né, que é minha e do Gustavo. Mas eu sempre tive cachorro, sempre, nossa, desde a infância eu amo cachorro. Então, assim, é uma delícia, gente. Eles são, assim, ai, uns amores. Ai, é muito fofinho. A Letícia Amorim perguntou assim: qual é o lado ruim de ser blogueira? Eu acho que o lado ruim é as pessoas querendo dar palpite em tudo, sabe? Mas, tipo assim, você não pediu a opinião da pessoa, sabe? Você só falou uma coisa, então você tem que saber lidar com isso. Às vezes é meio chato, porque às vezes as pessoas querem impor a opinião, sabe? Elas não querem, sei lá, dar uma dica e tal. Elas querem que você faça o que elas acham certo. E, gente, não dá pra esperar, né, que as outras pessoas tenham a mesma atitude que a gente teria. A Ana Cortez Nobre perguntou assim: já está satisfeita com o tom de ruivo? Gente, já, eu não pretendo mudar. Eu acho que o ruivo é igual assim o loiro, sabe? Demora pra gente acertar a cor, então por isso que eu acho que assim, não existe uma fórmula pronta pro cabelo ruivo, sabe? Você vai testando até encontrar aquilo que você gosta. Eu há muito tempo tô com esse mesmo tom, que é um pouquinho mais vermelho, daí quando ele desbota fica de uma cor que eu gosto também. É uma maneira que eu encontrei também de não ficar retocando toda hora, porque acaba, né, danificando o cabelo. E é uma maneira que, sabe, eu tô gostando muito. Eu faço meu cabelo com o Edu lá no Retrô, então se vocês tiverem alguma dúvida sobre cabelo ruivo e tal, vão lá no Instagram dele e perguntem e tal, porque hoje em dia eu nem anoto mais qual coloração que ele usa, né, eu sei só a marca, mas a numeração eu não anoto mais porque é sempre a mesma coisa. Daí eu ficava, tipo, batendo nessa mesma tecla. Eu acho meio chato, sabe? Então é isso, já tô bem feliz com o meu tom de ruivo. A Heloíse Mocelin perguntou assim: Clau, você não tem vontade de morar aqui em Curitiba com o Gustavo, não? Hahaha, beijos, linda. Um beijo, Heloíse. Olha, eu amo Curitiba e super moraria em Curitiba. É um plano que a gente tem, assim... Um plano não, uma vontade que a gente tem pro futuro. Isso não vai acontecer tão cedo, mas se eu pudesse escolher, eu moraria assim, porque é uma cidade que eu acho muito bonita, eu acho super gostoso o clima. Tem gente que não gosta do frio, né? Curitiba normalmente é uma cidade mais fria, a maioria maior parte do ano, uma cidade que não tem muito sol, né? Mas eu gosto, acho bem gostoso. A Vivi LD perguntou assim: oi, Clau, acompanho o seu trabalho desde sempre. É muito bacana fazer parte da sua vida assim. Acompanhar todas as mudanças. Nos sentimos amigas de verdade. Que legal. Queria saber se você pensa ou em algum momento pensou em parar de viver só do blog, se pensa em mudar de profissão, sabe? Um beijo, adoro você. Olha, eu não penso em terminar meu blog, não me escrever mais, não postar vídeos e tal, porque é uma coisa que eu faço de maneira muito natural, é uma coisa que eu realmente gosto, que eu me identifico, que eu tenho prazer fazendo, mas eu tenho vontade sim de fazer outras coisas. Não defini ainda, não tô com pressa em definir isso ainda, mas se eu fosse fazer, com certeza seria algo relacionado à moda, beleza, mas também em paralelo com o blog, eu não deixaria nada de lado. A Juliane Brito perguntou assim: qual o seu peso atual e altura? Está bem com seu corpo? Ainda pensa em melhorar algo? Manda um beijo. Um beijo, Ju. Olha, algumas pessoas perguntaram sobre isso, sobre academia, sobre vida saudável, etc. E agora, senta que lá vem história, querida, porque eu vou falar bastante, tá? Eu vou abrir meu coração, já vou falar de uma vez, porque
Eu tenho pensado muito sobre esse tema, não é de hoje, então eu resolvi falar uma vez só, né, pra gente se entender aqui. Bom, quem me acompanha há muito tempo sabe que há uns anos atrás eu compartilhei um diário da dieta com vocês. Faz o quê? Uns 5, 6 anos, mais ou menos, onde eu emagreci 12 quilos. Daí no ano passado, foi ano passado? Ou um ano e meio atrás? Sei lá, faz um ano e meio, eu acho, já. Eu compartilhei outro diário da dieta com vocês que eu acho que eu emagreci uns 6, 7 quilos, 9 quilos, sei lá. Não lembro quanto eu emagreci. Tem lá no blog. E depois eu nunca mais falei sobre isso, nunca mais falei sobre academia, etc e tal. Acontece o seguinte, eu compartilhar essas coisas no blog, nas redes sociais, foi muito importante naquele momento. Foi, assim, uma coisa que me ajudou a me motivar, me ajudou a, né, não perder o foco e tudo mais. Só que hoje eu não tenho mais vontade disso. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu me cobro demais, entendeu? E eu sempre tive, assim, na verdade, um problema com a minha imagem. Então, por exemplo, assim, mesmo na minha época do meu menor peso, eu não me sentia com aquele peso, entendeu? Eu olhava no espelho e me sentia maior do que aquilo. Eu sempre me olhei no espelho, sei lá, querendo mudar alguma coisa em mim, procurando defeito, me colocando pra baixo. E depois de uma sessão de terapia, né, já abordei isso algumas vezes na terapia, a minha psicóloga falou que pra eu não ficar mais abordando isso na internet, nem em lugar nenhum. Por quê? Eu já tenho que lidar com a minha cobrança, que não é uma cobrança boa, não é uma cobrança assim fácil, e eu tenho que lidar com a cobrança e expectativa de quem me acompanha. E as pessoas que me acompanham e que têm essa expectativa, elas não estão erradas, porque eu tô compartilhando isso. Então, é natural que gere interesse, que gere expectativa, que gere curiosidade, porque as pessoas acabam se motivando com isso, entendeu? Só que pra mim não tava me fazendo bem. Então, assim, eu decidi não compartilhar mais esse tipo de coisa, porque não tava me fazendo feliz, entendeu? Eu, sinceramente, minha terapeuta perguntou se, mesmo quando eu tava com meu menor peso, eu tava feliz com aquela minha imagem. Eu não tava, entendeu? Eu sempre procurava um defeito. Então, eu resolvi não ficar mais tratando isso na internet, não ficar mais abordando isso, porque eu não quero essa cobrança, sabe? Eu acho que, assim, a gente tá mudando um pouco o nosso pensamento em relação à maneira que nós nos cobramos em relação à imagem, graças a Deus. Só que eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Começar por esse tipo de pergunta, entendeu? As pessoas querem saber o peso que você tem, as pessoas querem saber o que você come, se você come errado, se está sendo errada. As pessoas, quando você engorda, elas apontam, e apontam mesmo, gente. E ainda tem aquela coisa, quando você emagrece, a pessoa vai lá e comenta, magra, linda. E aí você engorda, a pessoa, nossa, você engordou, tá feia. Eu não quero esse tipo de associação, entendeu? Eu não quero receber um elogio, ai, magra, linda, porque eu não acho que uma coisa está relacionada à outra, entendeu? Assim como eu não acho que gorda tem que ser feia, não é isso, entendeu? Então eu não quero estimular esse tipo de atitude e não quero mais compartilhar esse tipo de coisa na internet, sabe? Tipo de dieta e tal. Eu não me arrependo de ter feito isso, pra mim naquela época foi muito importante, me ajudou muito, mas hoje não me ajuda. Por quê? Porque eu sinto que as pessoas só cobram, sabe? As pessoas cobram demais isso. Então, por exemplo, se você dá uma engordadinha, as pessoas, nossa, tá gorda, nossa, acho que você engordou. Tipo, meu, gente, é só uma foto, às vezes é só um ângulo, às vezes, sei lá, você tá de TPM, você tá inchada. E não pensa no que o outro vai sentir, sabe? Então eu realmente decidi não abordar mais. Outra coisa que me incomoda na internet é que, assim, a gente veio de várias fases, né? Há uns anos atrás, né, quando eu postei meu primeiro diário da dieta, a gente tava naquela fase, assim, eu vejo que é meio que uma onda, assim, na internet. A gente tava naquela fase, assim, que todo mundo era sedentário, daí todo mundo virou fitness. Aí todo mundo só comia coisa integral, daí comia só frango, batata doce, salada, era isso, só alimentos integrais. Aí agora veio a moda do saudável, né? Veio a moda do saudável, então até quando você vai comer uma coisa que teoricamente você não poderia, né? Você posta assim nas redes sociais, hashtag hoje pode. Gente, qualquer dia pode. Pelo amor de Deus, sabe? Não fica nessa paranoia. E aí agora a gente tá na onda do low carb, né? Não pode comer glúten, não pode comer lactose, não pode comer carboidrato. Gente, sabe? Para e pensa. Não dá pra viver assim, entendeu? Eu acho que se você quer emagrecer, se tá incomodado com o seu corpo, procura um nutricionista, não siga dieta da moda, não siga cardápio dos outros, porque, cara, não é pra tua realidade, sabe? Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vontade, o seu gosto, a sua rotina, então eu acho que é muito complicado isso.
E é isso. Se eu penso em melhorar algo, sempre vou pensar em melhorar algo, gente, no meu corpo. Nunca, acho que eu vou ter que fazer muitos anos de terapia pra, sabe, ficar em paz com isso. Tô sendo, assim, bem sincera com vocês. Então, resumindo aí esse assunto de vida saudável, academia, etc. Eu, ano passado, tava fazendo academia sim, então eu fiz academia durante o ano inteiro do ano passado. Esse ano eu não fiz mais, porque eu tava pagando, sei lá, 300 e poucos reais pra ir 3 vezes por semana. E não tava compensando pra mim ficar gastando esse dinheiro todo e só 3 vezes. Continuo comendo coisas saudáveis que eu gosto, que eu já, né, tenho esse hábito de comer isso. Mas quando eu quero comer alguma besteira, algum hambúrguer com batata frita, tomar um sorvete, uma cerveja ou um vinho, eu tomo sim. Faço corrida de vez em quando, não tô fazendo assim com tanta frequência como eu fazia antigamente. E é isso, e tô feliz. Tô feliz por não ter, assim, que ficar compartilhando esse tipo de coisa na internet, porque não gera uma cobrança de quem me acompanha, sabe? Então, não gera uma cobrança, eu não tenho uma cobrança maior ainda em cima de mim. Então, eu acho que desde que eu parei de falar sobre isso, a minha vida ficou mais leve. Então, eu tô muito mais feliz assim. Se um dia eu vou ter vontade de compartilhar de novo, pode ser que tenha. A gente pode mudar de opinião quando a gente bem entender, não é mesmo? Mas hoje eu me sinto assim. E sobre meu peso e minha altura, já respondendo aqui, né, já que ela perguntou, eu tenho 1,59 m e peso 65 quilos. Fabi Corraça, acho que é Corraça o nome dela. Tem alguma viagem em mente? Beijo, sou sua fã. Um beijo, Fabi. Não tenho nenhuma viagem em mente esse ano. Eu não sei se a gente vai viajar no final do ano, não sei o que a gente vai fazer, porque o Gustavo tá com um projeto de trabalho dele, então, assim, não sei, não tenho como planejar nada disso. Se a gente for viajar, serão viagens pequenas, por aqui mesmo, mas não tenho uma viagem planejada, não. Espelho de Afrodite pergunta assim, queria conhecer um pouco do teu gosto musical. Quais as bandas favoritas e já foi em um show que foi inesquecível pra ti? Olha, eu gosto de muita coisa, eu sou bem eclética, eu gosto de rock, eu gosto de house, eu gosto de pop, eu gosto de um tudo, mas pra mim um show que me marcou foi o da Beyoncé. Ai, gente, aquela mulher maravilhosa, vocês não têm noção, ver ela de pertinho, meu Deus, maravilhosa. A Luísa Lacerda MG pergunta assim, Clau, adoro você, queria saber algumas coisinhas. Qual o melhor lugar de compras em São Paulo? Ouvi dizer que é na rua José Paulino, /Bom Retiro, você já foi lá? E sobre a sua alimentação, ainda vive na dieta ou faz alguma coisa pra manter o peso? Tá cada dia mais linda, viu? Obrigada, Lu. Bom, sobre alimentação, vida saudável, já respondi. Como direito, mas não tô de dieta nenhuma, não faço dieta nenhuma. E sobre o Bom Retiro, olha, faz muito tempo que eu não faço compras lá. Assim, faz bastante tempo mesmo. Porque eu tenho um pouco de preguiça, porque o Bom Retiro é assim, você só consegue comprar varejo se você for aos sábados. Algumas lojas vendem varejo na sexta, não são todas, mas algumas vendem. E pra mim o pior é que você não pode provar a peça, você não pode trocar por outra coisa. E se for pra trocar, só dá pra trocar no sábado e tem que ser por outro tamanho, não pode ser por outra coisa. Então isso, é muito perrengue e desculpa, gente, mas eu acho que o atendimento lá é péssimo. Parece que, pelo menos assim, das lojas que eu fui, parece que as pessoas estão te fazendo um favor de atender, sabe? Então, eu acho que... Não sei, assim, o preço é bom, realmente não tem como falar do preço, o preço é muito bom, mas botando tudo isso na balança, fico com um pouco de preguiça. Se você não se importar com isso, estiver empenhada mesmo, vai que você vai fazer boas compras. Cláudia de mim pergunta assim, Cláudia, o que vocês pensam sobre as blogueiras que fazem o publi do amor? Você vê verdade nesses vídeos? Eu adoro seus vídeos. Eu não entendi qual que é a categoria publi do amor. Pra mim, publi é publi, pra mim, publi é publicidade. Se é do amor ou não é, aí eu já não sei. Eu acho que eu falo por mim, eu anuncio coisas que eu uso, coisas que eu acredito, coisas que eu gosto. Então, óbvio que vai ser uma coisa do amor. Agora, se as outras pessoas fazem isso, eu não tenho como dizer, né? A Letícia Ramos pergunta, Clau, queria saber quais planos você tem ou sente vontade de realizar agora com o Gustavo, que antes não era tão importante ou não fazia sentido pra você. Olha, o que a gente tem vontade, o que eu tenho vontade agora é que o negócio dele dê certo. Então, assim, ele tá empenhado em abrir o negócio dele, eu tô ajudando no que eu posso e é uma experiência nova, porque é num ramo, assim, que eu não tenho conhecimento, mas ele tem. Então, a gente tá bem empolgado, não tem como não se empolgar com o sonho do outro, porque você vive aquilo junto, sabe? A gente tá junto todos os dias, então eu acabo, né, me empolgando junto e ficando naquela expectativa e tal. Então tá sendo bem legal. Eu prometo contar pra vocês em breve, que realmente agora eu não sei se eu posso abrir o que ele pretende fazer, né, aqui na internet, porque ele não falou assim pra todo mundo, só algumas pessoas sabem, mas eu acho que vocês vão gostar bastante.
E, enfim, tô bem orgulhosa, tô bem ansiosa com isso. A Isadora Tavares perguntou assim: pretende sair do ruivo? O que tem pensado sobre esses tempos de YouTube? Era o que eu imaginava quando você começou? Beijos, um beijo, Isa. Não pretendo sair do ruivo. E o que eu tenho pensado sobre o YouTube? Olha, gente, eu acho que o YouTube é uma plataforma maravilhosa. Eu vou falar igual a Lu Ferraz falou num vídeo desses de Maqui e Fala, eu acho que foi. Cara, o YouTube não cobra nada pra você hospedar seu vídeo. Você pode falar sobre o que você quiser. Você tem contato com o teu público. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho assim, vai do que quem produz o conteúdo produzir coisas legais. Mas o YouTube em si eu acho mara. A Van Oliveira perguntou assim: como tem sido o dia a dia depois da chegada da Pipa? Ela é muito fofa, um beijo. Ela é muito fofa mesmo, gente. Ai, maravilhoso, muito bom. Assim, a Pipa foi a melhor decisão que a gente teve na vida, porque ela é um amor. Eu sou apaixonada dessa cachorra. A gente, assim, o dia a dia com ela é o seguinte: a gente fica o tempo todo grudado com ela, a gente não imagina sair fazendo nada sem ela, então todo lugar que a gente pode levar ela, a gente leva. Agora que ela já tomou as vacinas, ela pode sair de casa. E é uma sensação esquisita, né? Porque ela é tão grudada na gente que, por exemplo, a gente sai, sei lá, pra jantar e aí não dá pra levar porque é um lugar fechado. A gente fica, putz, naquela coisa, sabe? Ai, que dó de deixar ela. Tipo, quando eu fecho a porta pra sair, ela fica com aquela carinha, nossa, meu coração fica todo despedaçado. Mas é engraçado isso, a gente sai e fica falando dela e fica querendo voltar logo pra casa, sabe? Mudou a nossa vida, assim, pra melhor. Ela é um amor, ela é maravilhosa, gente. Nem o que falar sobre essa cachorra. Bom, próxima. A Janine Galon perguntou assim: Clau, aí vão várias perguntinhas. Primeira, qual o seu prato preferido? Aquele que você não consegue resistir. Se eu pretendo casar com festão, DJ, bolo, essa coisa toda, ou algo mais simples. Quais são os meus nomes preferidos para filhos no futuro? Qual o próximo destino de viagem? Se eu tenho medo de avião? Enfim, vou responder por partes aqui. A pergunta dela foi bem parecida com a da Angel Mix Makeup, que tá bem em cima. Bom, meu prato preferido que eu não consigo resistir tem duas coisas: hambúrguer e batata frita. Eu amo hambúrguer com batata frita. É difícil dizer não pra hambúrguer com batata frita. E qualquer comida que minha sogra cozinhe, porque ela cozinha muito bem. Então, assim, é difícil ir pra Curitiba e não dar aquela jacada linda, né? Se a gente pretende casar com festão e tal, ou mais simples, eu sou do time do festão, tá, gente? Aquele vestido de bolo de noiva, sabe? Aquela coisa princesa, eu acho lindo. Não sei se eu vou me casar desse jeito, porque eu nunca provei um vestido de noiva. Talvez eu prove e não curta, queira algo mais simples, mas se eu puder, né? Se tiver condições, quero fazer um festão. Quais os nomes preferidos para filhos no futuro? A gente só tem de menino, que a gente zoou tanto, que a gente vai ter que botar Ramires. Qual o próximo destino de viagem? Não tenho, tá? Se eu tenho medo de avião, não tenho medo de avião. Não gosto, sim, mas não tenho medo não. Se eu pudesse conhecer alguém, quem seria? A Katy Perry. Já sonhei várias vezes que eu conheci a Katy Perry, que eu era mega amiga dela. E o que tira eu dos fora do sério? Puta, muita coisa me tira fora do sério. Ai, gente sem educação no trânsito. Eu fico puta no trânsito, juro pra vocês. E é isso. A Esther Laine perguntou assim: se eu pretendo voltar com o canal Gourmet, se eu tenho algum plano de fazer algum canal, algum quadro que envolva gastronomia. Olha, tenho vontade de fazer sim. Muita gente pede pra eu voltar a fazer receita. Toda vez que eu posto alguma coisa de receita no stories ali do Instagram, vocês ficam malucas querendo que eu faça receita, etc, etc. E eu tô pensando numa maneira que tenha como eu gravar, porque na cozinha aqui de casa não rola direito. Então, talvez eu tenha como alugar o espaço do gourmet do prédio, fazer uma maratona de vídeos e tal. Eu tô pensando. Não é agora, talvez seria mais pra frente, mas seria legal porque eu tenho vontade. A Thaís Bauman perguntou assim: Cláudia, te acompanho há um bom tempo e percebo que você entrou numa estabilidade emocional pessoal, o que é mara, né? Quais são seus próximos objetivos de vida? Casar, apartamento novo, cidade nova? Já tem planos e expectativas de data pra isso? E quanto ao canal, alguma novidade em vista? Beijos. Beijo, Thaís. Olha, eu acho que nesses últimos meses, todos os nossos pensamentos, tanto meu quanto do Gustavo, em relação à empresa dele, ao negócio dele. Então, a gente tá, bem focado nisso, sabe? Eu falo a gente porque, como eu falei, não tem como você dividir uma coisa assim tão grande com outra pessoa e a outra pessoa não se envolver nisso, sabe? Então, a gente não tem... Esse ano, realmente, o plano é esse. Então... não temos mais nada em vista. A Priscila Ronda pergunta assim: um beijo, Pri. A Pri sempre comenta em tudo, gente. Ela é maravilhosa. Clau, queria saber como vocês escolheram o nome da Pipa. Beijos. Beijo, Pri. A gente escolheu assim. A gente entrou no Google e botou nome de cachorros. E fomos fazendo um brainstorm de nomes de cachorro. Nós tínhamos em mente que a gente não queria nome de comida e fomos pensando. E achamos Pipa bonitinho e botamos e tá aí. A Lu
Probst pergunta assim, você pensa em aplicar o ácido hialurônico nas olheiras? Como ele está após esse período no seu rosto? Muita gente pergunta de ácido hialurônico, tem 2 vídeos bem completos aqui no canal sobre isso, vocês pesquisem depois se vocês tiverem interesse. Eu super reaplicaria de novo, não agora, né, porque eu não tô vendo assim uma necessidade real de eu aplicar de novo, mas reaplicaria sim, né, daqui pra frente, daqui um tempo eu teria vontade de fazer sim. E não me arrependo, gente, foi maravilhoso, mudou minha vida. Eu recomendo pra todo mundo que tem, assim, olheiras fundas. Se você tem olheiras profundas, amiga, vai assistir esses vídeos que eu fiz que você vai ver como mudou. A Bella Walderford perguntou assim, Clau, como você está sendo nessa nova parceria com a Shai e como foi entrar nesse mundo de planners? Tá sendo bem legal, não esperava, assim, em fazer algo desse tipo. Eu entrei nessa realmente pra ajudar a Shai a poder viabilizar as coisas pra ela, porque não teria como ela fazer morando nos Estados Unidos, né, e não estando aqui. Então, tá sendo muito legal, é um universo, assim, que eu não conhecia, mas tem muita coisa bacana. E eu sou muito, assim, viciada em planner na questão de, tipo, o meu dia não anda se eu não escrever tudo que eu tenho pra fazer, porque eu esqueço as coisas, eu esqueço com muita facilidade. Então, por exemplo, eu tenho a sensação de que se a minha semana não tá escrita ali no planner, as coisas não evoluem, sabe? Parece que eu não tenho um rendimento bom. E quando tá tudo preenchidinho que eu tenho que fazer, mesmo que eu não faça tudo, parece que, tipo, meu, tá mais organizado, eu vou trabalhar mais, sabe? Então, isso fez muita diferença pra mim. E com a Shai eu aprendi a decorar, usar novas coisas, né, deixar a coisa mais legal ali. Então eu tô adorando, tá sendo super legal. A Thalita Conrado perguntou assim, você ainda faz terapia? Percebo que se dá muito bem com a família do seu marido. Qual é a dica? Morro de inveja branca da relação que você tem com a sua cunhada. A minha é uma cobra. Eu não faço mais terapia por questões financeiras. Eu estava gastando muito dinheiro, era tipo mais de R$1.000 por mês, então tava meio puxado ficar pagando tudo isso por mês, mas pretendo voltar assim que der. E alguma dica pra se dar bem com a família do seu cônjuge? Olha, ai gente, é sorte. Putz, assim, não tem outra, é sorte. Porque, veja bem, né, vamos lá, essa é a minha opinião, tá? Vamos lá, você conheceu, né, teu namorado, etc, blá blá blá. Você gostou dele por uma coisa. Então, assim, quando você namora uma pessoa, você quer que aquela pessoa se dê bem com as pessoas que você gosta. Só que, assim, não tem uma fórmula mágica e também não tem como ser garantia de sucesso, sabe? Porque assim, imagina, você tá trazendo uma pessoa, você tá criando uma amizade com uma pessoa que talvez elas não tenham nada em comum ali pra criar uma amizade, entendeu? Então, eu acho que é muito sorte. Eu acho que não tem, eu acho que a maior dica é assim, não força a barra. Não força a barra, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa mais na minha. Então, se a pessoa começa a forçar muito a amizade ali, eu já, tipo, falo, meu, que a pessoa é chata, entendeu? Às vezes a pessoa não é chata, é o jeito dela. Mas tem que entender também o outro lado da pessoa, sabe? Então a minha dica é, vá com calma, não força a barra, deixa as coisas acontecerem com o tempo. Porque se você casou com a pessoa, você, né, teoricamente, você pretende passar o resto da vida ao lado daquela pessoa, né? Na melhor das hipóteses, você vai passar o resto da vida ao lado da pessoa. Então, você vai ter muito tempo pra fazer amizade com, né, a família e tudo mais. Então a minha dica é, vá com calma. Eu tenho muita sorte, porque a família do Gustavo é maravilhosa, eu amo demais eles, amo meus sogros, amo minha cunhada, eles são, assim, pessoas incríveis, enfim, e graças a Deus, Deus botou pessoas maravilhosas ao meu redor. A Thaís perguntou, Clau, você e o Gustavo dividem as despesas? Como organizam a vida financeira? Sim, a gente divide, a gente tem planilha aqui em casa, e a gente divide, assim, os gastos principais, sei lá, aluguel, luz, condomínio, blá. E aí as contas menores, tipo assim, mercado, eu vou muito ao mercado. Então aí fica meio que compensa. Por exemplo, essa semana eu fui ao mercado. Então, se a gente sair pra jantar, você vai pagar o jantar, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Eu não boto assim, a gente não bota riscadinho, assim, esses gastos menores. A gente faz dessa forma. A Elaine perguntou assim, Cláudia, você cozinha todos os dias em casa? Tem funcionários? Beijo, te adoro. Um beijo, Elaine. Cozinho todos os dias, entre aspas, porque eu tenho feito umas marmitas pra comer ao longo da semana. E eu não tenho nenhuma diarista, não tenho nada aqui em casa. Eu e o Gustavo que fazemos tudo. Bom, gente, esse vídeo ficou enorme, né, como vocês estão notando, mas foi muito legal. Espero que você tenha respondido aí algumas dúvidas de vocês, algumas curiosidades. É sempre legal fazer esse tipo de vídeo, porque sempre surge coisas bacanas. Eu quero ver se eu faço uma live respondendo as que eu não respondi nesse vídeo. Então vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia de live respondendo vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!